Imagine um menino príncipe, herdeiro de um trono poderoso, correndo livre pelos corredores de um palácio reluzente, alheio ao destino cruel que o aguardava. Agora pense nesse mesmo menino, ferido e impotente, esquecido num vilarejo árido onde não há pasto, apenas o silêncio pesado de quem perdeu tudo. Essa é a história de Mefibosete, neto do rei Saul e filho de Jonatas, o grande amigo de Davi, cujo pacto de amor e lealdade sobreviveu à guerra. Desde cedo sua vida foi marcada por tragédias que ele não escolheu. A queda de seu avô, a ascensão de Davi ao trono e o terrível acidente que o deixou aleijado dos pés. Abandonado em Lodebar, Mefibosete conheceu a humilhação, a solidão e o medo de ser lembrado apenas por sua deficiência. Mas, e aqui está o mistério que poucos conhecem, Deus, por intermédio de Davi, reservou para ele um destino de graça inesperada. O convite para comer à mesa do rei, como alguém da família real, restaurando sua dignidade e seu lugar de honra. Prepare-se para descobrir como essa narrativa antiga revela um retrato profundo de redenção, aliança e misericórdia, que continua a falar aos nossos corações hoje. No limiar do século XI a.C., Israel vivia uma transição delicada entre juízes carismáticos e a monarquia unificada, num cenário geopolítico marcado por tensões internas e pressões externas. As tribos israelitas, até então governadas por líderes regionais como Gideão e Débora, ansiavam por estabilidade frente às constantes invasões de povos vizinhos, filisteus, moabitas e amonitas, que disputavam terras férteis e rotas comerciais. No sul, o Egito, ainda forte sob a nova dinastia, mantinha interesses estratégicos na Palestina. No norte, os impérios hitita e, mais tarde, assírio, projetavam sombras de violência sobre as fronteiras. Foi nesse caldeirão de rivalidades que as tribos de Israel uniram-se em torno da figura de Saul, ungido por Samuel para ser capitão do povo e resistir ao avanço filisteu. Saul, descendente de Quis, ligava tradições tribais hebraicas a práticas de guerra mais organizadas, buscando centralizar o poder em torno de uma corte em Gibeá. Essa centralização política, porém, gerou atritos com facções leais ao ideal mais descentralizado dos juízes, alimentando rivalidades internas. Ao lado de Saul, Jonatas, herdeiro legítimo, consolidava alianças com líderes tribais e fortalecia a aliança com Davi, herói popular por suas vitórias contra os inimigos de Israel. Esse período de transição foi, assim, um jogo de xadrez geopolítico. Saul precisava agradar as tribos para manter-se no trono, enquanto equilibrava pressões externas e a expectativa messiânica de um rei segundo o coração de Deus. Nesse ambiente tenso, nascia Mefibosete, herdeiro de uma dinastia à beira do colapso, prestes a testemunhar as convulsões que marcariam o surgimento do reino davídico e a queda de sua própria casa. Mefibosete nasceu no seio de uma das linhagens mais prestigiadas de Israel, sendo neto de Saul, o primeiro rei ungido por Samuel para governar as 12 tribos. Saul, pertencente à tribo de Benjamim, representava a transição de um governo tribal descentralizado para uma monarquia que buscava articular poder militar, religioso e político, enfrentando filisteus e demais povos vizinhos. O legado dinástico de Saul, portanto, se impunha não apenas pela sucessão de reis, mas pela herança de alianças forjadas em batalhas e pactos sagrados. Seu filho mais velho, Jonatas, cresceu ao lado de seu pai, aprendendo a manejar a lança e o arco, mas também a exercer diplomacia entre os chefes de clã. A amizade íntima entre Jonatas e Davi, ungido para suceder Saul, cristalizou-se em um juramento de lealdade mútua, sacramentado com troca de vestimentas e partilha de pão, selando um laço que transcendia sangue e poder. Quando Saul e Jonatas caíram em batalha, a linhagem real, simbolizada pela pequena figura de Mefibosete, tremia na incerteza. O pacto de Jonatas com Davi tornava-se a única garantia de continuidade para os descendentes de Saul. Assim, o menino órfão herdou não apenas a nobreza benjamita, mas sobretudo a expectativa de proteção e misericórdia prometida por Jonatas ao seu novo senhor, Davi. Um vínculo que acabaria salvando Mefibosete da aniquilação total da casa de Saul e permitindo-lhe reencontrar seu lugar na corte davídica. Mefibosete cresceu protegido pelos salões luminosos do palácio de Gibeá, onde o riso infantil ecoava entre colunas de pedra e tapeçarias coloridas. Filho de Jonatas e neto de Saul,
Ele era tratado como príncipe, aprendendo desde cedo a diferenciar o som do metal contra o escudo na oficina dos armeiros e a perceber a cadência solene das sentinelas marchando pelos corredores. Sua babá, sempre atenta, encorajava cada passo ousado, incentivando-o a explorar pátios internos e jardins secretos, mas sem jamais se afastar demais. A atmosfera era de festa permanente, entre banquetes em que o aroma de especiarias se misturava ao riso dos convidados e treinos de jovens guerreiros que se esforçavam para impressionar o futuro herdeiro. Porém, o destino reservava-lhe uma virada dramática. No dia seguinte à notícia da morte de Saul e Jonatas, o príncipe, então com cerca de 5 anos, fugiu em pânico com sua cuidadora, pressionados pelo medo de intrigas palacianas. Ao atravessarem apressadamente os portões, a terra árida de Lodebar traiu-lhes o passo. A babá tropeçou, o pequeno escorregou e caiu de rosto em solo áspero, quebrando-lhe ambos os pés. O choro estridente calou as vozes conturbadas do exílio, marcando para sempre o corpo tenro daquele menino. Incapaz de erguer-se, Mefibosete viu-se dependente de outros para cada pequeno movimento. Foi ali, na poeira vermelha do caminho, que a infância de sonhos e corridas livres deu lugar a uma vida de silêncio, carregada no colo de estranhos e escondida entre paredes humildes. A queda não apenas o aleijou fisicamente, mas simbolizou a derrocada de um destino real que jamais voltaria a pisar firme, reservando-lhe um exílio de dor e anonimato até o dia em que a promessa de bondade de Davi se cumprisse. Após a queda, Mefibosete foi levado a Lodebar, um vilarejo esquecido entre colinas secas, onde a aridez da terra refletia o desamparo de seu novo lar. Vivia sob o cuidado de Machir, homem de bom coração, mas com recursos escassos. A casa de barro sustentava-se com telhados improvisados e paredes trêmulas que rangiam ao menor vento. A água do riacho próximo, turva e lenta, mal saciava a sede, e o pão, ralo e seco, alimentava corpos endurentados pela necessidade. O príncipe aleijado, acostumado a corredores de mármore, agora rastejava por trilhas lamacentas, apanhando gravetos para acender fogueiras que afastassem o frio noturno. Machir tratava-o com carinho cauteloso, consciente do peso político que um herdeiro real poderia significar, mas não havia prestígio ali. Mefibosete era apenas um garoto de pés fraturados, dependente de mãos alheias para cada movimento. Seu nome real, pronunciado em silêncio pelas famílias locais, era motivo de curiosidade velada, e ele, envergonhado, escondia-se atrás de mantos puídos, evitando qualquer olhar que dele esperasse glória. As crianças da aldeia, acostumadas a brincar sob o sol inclemente, cochichavam sobre aquele menino de olhos tristes que não corria nem subia em árvores. À noite, Mefibosete sonhava com o palácio de Gibeá, as passagens amplas e o riso fácil que lhe faltava agora, mas acordava ao som dos grilos e ao ranger das vigas instáveis que serviam de teto. Cada manhã trazia o mesmo ritual de exaustão: ser carregado até a água, ter os pés molhados e massageados com óleo rústico, e depois enrolado em panos grossos que ardiam ao sol. Suas pequenas mãos aprendiam a recolher ervas medicinais ou a remendar as sandálias de outros camponeses. Tarefas humildes, mas que lhe garantiam uma razão para existir. Em Lodebar a vulnerabilidade era constante. A fome sussurrava à porta, a doença rondava risos, e a lembrança de sua linhagem real parecia um luxo impossível. Ainda assim, no silêncio das noites longas, Mefibosete começava a compreender o valor da esperança resiliente. Isolado, ferido e esquecido, ele cultivava no coração uma semente de paciência que um dia faria brotar a bondade que mudaria o seu destino. Desde a infância, Jonatas invejou apenas a lealdade, não o poder de seu pai Saul, e foi essa fidelidade que lhe permitiu formar um dos mais belos pactos de misericórdia das Escrituras. Quando Davi ainda era um jovem pastor, ungido secretamente por Samuel para suceder a Saul, Jonatas aproximou-se dele não como rival, mas como irmão de alma, encantado por sua coragem e integridade. Em 1 Samuel capítulo 18, ele faz voto solene de amizade eterna, compartilhando vestes, armadura e alimento, um gesto que na cultura oriental selava alianças de sangue. Quando Saul, consumido pelo ciúme, tentou matar Davi, foi Jonatas quem o advertiu, arriscando a própria vida para salvá-lo. Em um momento decisivo, no rochedo de Oroé, Jonatas despediu-se de Davi com lágrimas,
ciente de que aquela amizade atravessaria as fronteiras do tempo e dos tronos. Mas o ato supremo de misericórdia veio quando Jonatas, já diante da morte, pensou no futuro de seu único filho, Mefibosete, então uma criancinha de 5 anos. Sabendo que Davi sucederia a Saul, e temendo o costume dos povos de exterminar a descendência real para evitar rebeliões, Jonatas pediu a Davi que conservasse bondade com sua casa para sempre. Ele intercedeu em favor do menino aleijado, um pedido que tocou o coração de Davi e o levou a buscar o filho de Jonatas para lhe restituir herança e dignidade, segundo Samuel 9. Há nessa promessa um eco da graça divina. Mesmo o pecado e a tragédia não impedem a aliança de amor de cumprir-se. Jonatas plantou a semente de um futuro de redenção para Mefibosete, e Davi, honrando o pacto, tratou-o como filho ao trazê-lo à mesa real. A misericórdia de Deus, refletida nesse laço humano, mostra que as promessas feitas no temor e no amor podem atravessar gerações, transformando exílio em redenção e dor em esperança. Quando subiu ao trono, Davi não apenas consolidou seu poder político e militar, mas manteve viva a chama da amizade que unira seu coração ao de Jonatas. Em Hebron, onde reinou por 7 anos sobre Judá, Davi demonstrou desde o início que governaria com o mesmo amor leal que compartilhara com seu amigo. Ele trouxe o Arca da Aliança para Jerusalém, festejando com cânticos e danças, mas também com respeito às tradições que Jonatas, neto de Saul, teria honrado. Ao assumir a capital, Davi não buscou vingança contra a casa de Saul. Ao contrário, ordenou que Mefibosete, filho de Jonatas e herdeiro legítimo da casa real, fosse tratado com dignidade e recebido à mesa real, conforme o pacto que fizera com Jonatas antes de sua morte. Durante todo o seu reinado, Davi promoveu reformas administrativas, estabeleceu juízes e fortaleceu alianças regionais, mas jamais esqueceu a promessa de bondade. Em suas campanhas contra os filisteus e na pacificação de territórios rebeldes, o rei costumava mostrar misericórdia aos vencidos, ecoando o gesto que fizera em favor de Mefibosete. Sua amizade com Jonatas tornou-se paradigma de fidelidade e honra, inspirando o povo a valorizar a lealdade acima das conveniências políticas. Na corte, o lugar reservado a Mefibosete era visto como lembrança constante de que Davi não governava apenas com mão forte, mas também com um coração grato às alianças que lhe garantiram legitimidade. Os salões do palácio escutaram canções de vitória, mas também histórias de compaixão, generais que encontravam perdão, adversários que eram reconciliados e um rei que se lembrava de um pacto feito sob o céu estrelado de Zif. Mesmo nos momentos de crise, ao lidar com a rebelião de Absalão ou as disputas familiares, Davi buscava orientação em Deus, mas também recorria à memória de Jonatas para guiar suas decisões com justiça temperada pela misericórdia. Dessa forma, o reinado de Davi consolidou-se não apenas pela força das armas, mas pelo legado de uma amizade que superou rivalidades, ofícios de Estado e as próprias fronteiras da morte. Quando Mefibosete entrou no grande salão do palácio, cambaleando de nervosismo e saudade, cada pedra parecia sussurrar o peso de sua própria queda. Ele se curvou com reverência, olhos no chão, incapaz de erguer o olhar para o trono que agora pertencia a Davi. Mas em vez de ordem de prisão ou de fuzilamento dos olhares, ouviu apenas o eco suave de seu nome, Mefibosete. Aquela simples pronúncia carregada de afeto e reconhecimento quebrou o gelo de décadas de silêncio. O rei aproximou-se com passos firmes, mas sem pressa. Não havia pressa para um homem que carregara tanto tempo a culpa de um trono perdido. Davi estendeu a mão ajudando-o a se erguer, e com gesto solene entregou-lhe de volta as terras de Saul, reconstituindo-lhe a herança que supunha extinta. Em seguida, ordenou que preparassem uma mesa real, mas não uma mesa de servos. Que ele coma a minha mesa, como um dos meus filhos. Quando a comitiva trouxe os talheres de prata e o pão fresco, Mefibosete sentiu pela primeira vez o peso de vestir não mais trapos, mas a dignidade de um príncipe. Enquanto se sentava, percebeu que as pessoas não cochichavam mais sobre seu aleijamento, mas admiravam sua presença, honrada por ordem do rei. A restauração não se limitava aos campos que agora lhe seriam devolvidos. Restaurava sua autoestima, limpava as mágoas do exílio e lhe devolvia o direito de sonhar. Cada gesto de Davi, desde o acolhimento até o abraço apertado, dizia:
Você importa. Sua história não terminou em Lodebar. A luz que entrou pelas janelas varreu as sombras do passado, e o silêncio do salão se encheu de um novo som, o som de um coração reconciliado com a misericórdia real. Nesse momento, Mefibosete não era mais um cão morto aos olhos do mundo, mas um homem restaurado em dignidade, lembrado pelo rei e amado por quem reconheceu seu valor além das cicatrizes. A história de Mefibosete antecipa o grande drama da redenção ao revelar que a restauração divina opera não pelo mérito humano, mas pela misericórdia que encontra o desamparado e o eleva à comunhão. Aleijado em Lodebar, Mefibosete simboliza a condição universal do pecado. Incapacitado de alcançar por si mesmo a mesa real, ele jaz excluído e marginalizado. Seu chamado pelo rei Davi, porém, come a minha mesa como um dos meus filhos. É o gesto que denuncia o propósito de Deus de chamar para junto de si aqueles cuja fraqueza tornaria impossível qualquer aproximação por esforço próprio. Esse convite real, livre de obrigação e baseado em pacto de amizade, reflete a graça imerecida a qual todos somos convidados, pois assim como Mefibosete nada pôde ofertar para merecer tal honra, também os corações quebrantados do mundo não têm provisões que os justifiquem diante do trono divino. Somente a aliança amorosa sela nossa reconciliação. Além disso, quando Davi devolve ao neto de Saul não apenas a herança material, mas sobretudo o lugar na mesa, símbolo de comunhão íntima, vemos um prenúncio da ceia do Senhor, onde o Redentor, movido pela lembrança de seu pacto, toma nossos talhões aleijados e, em vez de desprezo, oferece vida abundante. A cadeira colocada ao lado dos filhos do rei é figura do acesso que Jesus abriu para nós, em quem o homem caído é reerguido, capacitado pela unção do Espírito e acolhido na família de Deus. Assim, Mefibosete não é apenas personagem histórico, mas tipo profético. Revela que a verdadeira redenção não corrige apenas os nossos membros caídos, mas restaura a nossa identidade, devolve-nos dignidade e nos convida à mesa festiva do reino, não por justiça própria, mas pela compaixão do rei que veio buscar e salvar o que se havia perdido. As lições que brotam da vida de Mefibosete alcançam o crente de hoje em cheio. Primeiro, aprendemos que nossa real condição espiritual lembra-se mais de um exílio em Lodebar do que de corredores palacianos. Feridos pelo pecado, aleijados em nossas próprias forças, muitas vezes desacreditados, mas nunca invisíveis aos olhos de Deus. A atitude de Davi, que buscou o rebento caído sem exigir prodígios de eficácia, ensina-nos que o amor divino nos alcança mesmo quando nos julgamos indignos. É a graça, não o desempenho, que nos convida à mesa do banquete eterno. Além disso, a insistência de Davi em restaurar as terras e o lugar de honra de Mefibosete nos faz refletir sobre a restituição de nossa identidade. Em Cristo somos herdeiros do reino, não por nossos méritos, mas por sermos filhos adotivos, com direito a comer à mesa do rei. Um convite à verdade de quem somos em Deus. Também Davi nos mostra que memória de aliança não pode ser esquecida. A fidelidade que ele demonstrou ao pacto com Jonatas é eco do Deus que jamais se esquece de suas promessas. Por fim, ao ver Mefibosete alçar-se de refugiado à intimidade real, somos chamados a abandonar o esconderijo da culpa, erguer o rosto e responder: "Eis-me aqui", ao chamado do Senhor. Que essa história nos inspire a crer que, por mais quebrantados que nos sintamos, há um lugar preparado para nós na presença do Rei, e que a verdadeira riqueza não está nos bens que possuirmos, mas na certeza de sermos amados e restaurados pelo seu amor imerecido. Chegar ao fim desta jornada pela vida de Mefibosete nos deixa um legado poderoso. Mesmo os que tropeçam e caem, os que carregam cicatrizes profundas, não ficam esquecidos aos olhos do Rei. Seu alto posto, suas terras e sua dignidade foram devolvidos não por mérito humano, mas pelo amor fiel de Davi, sinal claro de como Deus nos resgata e nos eleva. Se você se reconheceu na história de um refugiado emocional, um filho que se afastou da mesa do pai por sentir-se indigno, lembre-se de que o convite à restauração está aberto. Há lugar à sua espera, seja qual for sua limitação ou passado. Agora permita que esse exemplo transforme sua maneira de ver o perdão, não mais como um ideal distante, mas como uma realidade viva que nos chama a estender graça aos outros e a nós mesmos. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuar explorando histórias bíblicas que revelam a luz por trás das sombras.
Compartilhe este vídeo com alguém que precise ser lembrado de seu valor diante de Deus. E deixe nos comentários como você sentiu o chamado de "Eis-me aqui" em sua própria vida. Até o próximo encontro, e que você viva diariamente como filho restaurado do Reino.